Você está criando sua realidade sem saber. O Pilar de Seth, Jane Roberts. O espelho invisível da consciência. Imagine por um instante que tudo ao seu redor, cada objeto sólido que você toca, cada pessoa com quem você interage, cada situação que parece ter chegado até você vinda de fora, seja na verdade um reflexo. Um espelho gigantesco, invisível aos olhos, mas absolutamente fiel. Esse espelho não reflete sua aparência física, mas algo muito mais profundo, o conteúdo íntimo de sua própria consciência. Seus medos secretos, suas crenças mais arraigadas, suas expectativas silenciosas sobre o que a vida pode ou não oferecer. E se o mundo que você chama de realidade objetiva não for objetivo coisa nenhuma, mas uma projeção contínua daquilo que habita sua mente? Jane Roberts, uma escritora de uma pequena cidade de Nova York, chamada Elmira, nunca imaginou que sua vida tomaria um rumo tão extraordinário. Poeta e romancista, ela vivia uma existência comum ao lado de seu marido, o artista Robert Butts. Mas em 1963, enquanto pesquisava para um livro sobre percepção extrasensorial, algo inesperado aconteceu. Através de um simples tabuleiro Ouija, surgiu uma voz, uma presença que se identificou como Seth. E por 21 anos, até a morte de Jane em 1984, Seth ditou um dos corpos de trabalho metafísico mais vastos e controversos da história moderna, desafiando tudo o que a ciência e a filosofia ocidental ensinavam sobre a natureza da realidade. No centro de tudo o que Seth ensinou, está uma afirmação que, à primeira vista, parece absurdamente otimista ou ingenuamente simplista, mas que, quando verdadeiramente compreendida, é devastadoramente radical. Você cria sua própria realidade. Não metaforicamente. Não como uma sugestão motivacional. Literalmente. A consciência não é um subproduto do cérebro físico, é o tecido fundamental do universo. E cada um de nós é um ponto focal dessa consciência infinita, projetando constantemente nosso mundo interior em uma tela chamada vida física. Mas como isso pode ser possível? Você não escolheu nascer em uma família pobre ou rica, em um país em guerra ou em paz, com um corpo saudável ou com limitações físicas. Você não pediu para sofrer aquela perda devastadora, para ser traído por quem amava, para enfrentar uma doença que chegou sem aviso. Como então alguém pode afirmar que você criou tudo isso? A resposta de Seth não é reconfortante no sentido tradicional, mas oferece algo muito mais valioso do que conforto. Oferece poder. Ele diz que a criação acontece em camadas profundas da consciência, muito abaixo do alcance do seu ego desperto, do eu que você reconhece como você mesmo. Existe em você um arquiteto invisível, que Seth chama de eu interior. Enquanto o ego exterior, aquele que lê estas palavras agora, está ocupado tentando sobreviver no mundo físico, reagindo às circunstâncias, tomando decisões baseadas no que os sentidos reportam. O eu interior trabalha em silêncio. Ele não é inconsciente no sentido freudiano, reprimido ou sombrio. Ele é superconsciente, altamente criativo e proposital. É ele quem escolhe os desafios que você enfrentará, não como punição, mas como oportunidades para a expansão, para a compreensão, para o crescimento da sua alma através da experiência direta. Mas aqui reside um paradoxo perturbador. Se você é o Criador, por que criaria sofrimento? Por que alguém desenharia uma vida repleta de obstáculos, perdas e dores? Seth responde que a consciência não busca apenas prazer, ela busca a experiência. Ela quer conhecer a si mesma em todas as suas possibilidades. A alegria não tem significado sem o contraste da tristeza. A coragem não pode ser sentida sem a presença do medo. O amor não atinge sua profundidade sem ter atravessado a perda. Você não é uma vítima aprendendo lições arbitrárias impostas por um universo indiferente. Você é um explorador corajoso que mergulhou deliberadamente na matéria para sentir, aprender e criar de uma forma que só a limitação física permite. A estrutura desse processo criativo, segundo Seth, opera através de 3 forças interligadas: crenças, pensamentos e emoções. As crenças são a fundação invisível. São as suposições não questionadas que você carrega sobre si mesmo e sobre o mundo. Eu não sou bom o suficiente. A vida é difícil. As pessoas não são confiáveis. Sucesso exige sacrifício.
Essas crenças atuam como filtros perceptuais, permitindo que apenas dados que as confirmem entrem em sua consciência. Você pode estar cercado de oportunidades, mas se acredita que não merece prosperidade, sua mente simplesmente não as verá. Sobre essa fundação de crenças, você constrói com pensamentos. Cada pensamento é um comando energético, uma instrução enviada ao campo criativo da consciência. Pensamentos repetitivos criam trilhas profundas, sulcos pelos quais a energia flui com facilidade crescente, materializando circunstâncias correspondentes. Seth é enfático. Você obtém aquilo em que se concentra. Não há outra regra principal. Sua atenção sustentada é um ato de invocação. Onde sua mente habita, para lá a realidade flui. E o combustível que faz essa máquina de criação funcionar são as emoções. Um pensamento frio, intelectual, tem pouco poder de manifestação. Mas um pensamento carregado de medo intenso, de desejo ardente, de raiva explosiva ou de amor profundo, torna-se um ímã irresistível. As emoções não são efeitos colaterais da vida. São a voltagem que transforma intenções mentais em formas físicas. Elas mostram a cada momento quais crenças você está ativando e quanta energia criativa está direcionando para elas. Mas se isso é verdade, se cada um de nós está constantemente criando sua realidade a partir de crenças, pensamentos e emoções, então o passado não é uma prisão. Essa é uma das revelações mais libertadoras de Seth. O ponto de poder está no presente. Agora. O que você acreditou ontem só tem poder sobre seu hoje se você continuar acreditando nisso hoje. O trauma que te marcou há 10 anos só molda seu futuro se você mantiver viva a crença de que aquele evento definiu quem você é. Ao mudar sua crença sobre o passado no momento presente, você altera retroativamente seu efeito energético. Você cura a ferida não apagando o evento, mas transformando seu significado. E o futuro? Ele não é um destino fixo esperando para acontecer. É um campo infinito de probabilidades, versões potenciais de você vivendo versões potenciais de amanhã. Suas crenças atuais, seus pensamentos dominantes, suas emoções habituais, funcionam como um magneto gigantesco, puxando uma dessas probabilidades para mais perto, tornando-a mais real, mais provável de se manifestar. Isso significa que nada está escrito. A cada respiração, a cada escolha consciente de onde colocar sua atenção, você está votando em qual futuro você viverá. O que aconteceria se você passasse a viver como se isso fosse verdade? Não como uma crença cega, mas como um experimento. Se por uma semana você observasse seus pensamentos como um cientista observa reações químicas, se rastreasse suas emoções até as crenças que as geraram, se deliberadamente escolhesse focar apenas naquilo que deseja criar em vez daquilo que teme, o que você descobriria? Seth não pede fé, ele pede ação. Teste a premissa na única realidade que importa, a sua. Porque se ele está certo, você não é um passageiro em uma jornada predeterminada. Você é o motorista, o veículo e a estrada. E o destino? Esse sempre foi sua escolha. A anatomia invisível da criação. Existe uma arquitetura invisível por trás de cada momento da sua vida. Não é feita de tijolos ou de aço, mas de algo muito mais fundamental, suas crenças. Não as crenças superficiais que você declara em conversas, aquelas opiniões sobre política, religião ou moralidade que você pode defender ou mudar com relativa facilidade. Estamos falando de algo muito mais profundo e perigoso. As crenças nucleares, aquelas suposições tão básicas sobre você mesmo e sobre o mundo que você nem sequer sabe que as carrega. Elas operam no subsolo da consciência, moldando silenciosamente cada percepção, cada reação, cada escolha que você faz. Seth descreve essas crenças como realidades eletromagnéticas. Elas não são abstrações filosóficas flutuando em algum espaço mental etéreo. São estruturas energéticas ativas que organizam e direcionam o fluxo da sua atenção. Funcionam como filtros perceptuais altamente sofisticados, decidindo quais aspectos da realidade infinita você perceberá e quais permanecerão completamente invisíveis para você. Se você carrega a crença de que o mundo é um lugar fundamentalmente perigoso, sua mente se tornará um radar ultrassensível para ameaças. Cada olhar neutro será interpretado como hostilidade. Cada silêncio será lido como rejeição. E cada vez que você encontrar confirmação dessa crença, ela se fortalecerá, criando um ciclo vicioso de profecia autorrealizável.
Agora imagine o oposto. Uma pessoa que acredita profundamente que merece amor, que é digna de abundância, que o universo conspira a seu favor. Essa pessoa caminha pelo mesmo mundo que você, mas vive em uma realidade completamente diferente. Ela nota oportunidades onde você vê obstáculos. Ela interpreta contratempos como redirecionamentos úteis, não como punições. Ela atrai pessoas e circunstâncias que refletem sua crença interna de valor. Não porque seja mais sortuda, mais talentosa ou mais privilegiada, mas porque sua estrutura de crenças está sintonizada em uma frequência diferente e a realidade responde de acordo. Mas aqui está o problema, e é um problema devastador. A maioria das suas crenças mais poderosas não foi escolhida por você. Elas foram absorvidas da sua família, da sua cultura, das suas experiências de infância em momentos de vulnerabilidade extrema, quando você ainda não tinha defesas psicológicas para questionar o que estava sendo implantado em sua consciência. Se você foi tratado com negligência, uma parte de você concluiu: eu não sou importante. Se você foi punido por expressar emoções, aprendeu: é perigoso ser autêntico. Se viu seus pais lutarem com dinheiro, internalizou: a abundância não é para pessoas como nós. E essas conclusões não verbais, essas crenças silenciosas, tornaram-se os alicerces invisíveis sobre os quais você construiu toda a sua vida. Seth é implacável neste ponto. Você não pode mudar o que não reconhece. A primeira tarefa na jornada de se tornar um criador consciente é trazer essas crenças escondidas para a luz. É olhar para as áreas de sua vida que não funcionam, onde há dor recorrente, fracasso repetido, padrões que se recusam a mudar, e fazer a pergunta mais difícil: qual crença em mim está criando isso? Não como uma forma de autocrítica, mas como um ato de investigação científica. Você é o arqueólogo da sua própria consciência, escavando camadas de condicionamento para encontrar as fundações invisíveis que determinam tudo o que você experimenta. Uma vez que você identifica uma crença limitante, o próximo passo não é lutar contra ela, mas simplesmente escolher uma crença diferente. Isso parece absurdamente simples, e na teoria é. Mas na prática exige uma coragem tremenda. Porque mudar uma crença central é como arrancar a fundação de um edifício enquanto ele ainda está de pé. Sua mente resistirá. Ela oferecerá 1000 razões, todas aparentemente lógicas e baseadas em evidências do passado, para provar que a crença antiga é verdadeira e que você está sendo ingênuo ao tentar mudá-la. Essa resistência não é um defeito, é um mecanismo de proteção. Seu ego exterior quer estabilidade, previsibilidade. Ele prefere uma realidade dolorosa e familiar a uma realidade desconhecida, mesmo que potencialmente libertadora. Mas aqui entra o segundo componente da criação, os pensamentos. Se as crenças são a planta baixa do edifício, os pensamentos são os trabalhadores que executam o projeto. Cada pensamento é um comando específico enviado ao campo criativo da consciência. Seth afirma com clareza cortante: você obtém aquilo em que se concentra. Não há outra regra principal. Sua atenção focada é o pincel com o qual você pinta sua realidade. Cada vez que você pensa sobre algo, você está enviando energia criativa naquela direção. Quando o pensamento é repetitivo, quando você ruminação sobre um medo, sobre uma preocupação, sobre um ressentimento, você está literalmente construindo uma estrutura energética que eventualmente se manifestará como uma experiência física correspondente. Isso não significa que um único pensamento negativo arruinará sua vida. A criação não é instantânea, porque, se fosse, o caos seria absoluto. Existe um intervalo de tempo entre pensamento e manifestação, uma graça embutida no sistema que permite que você mude de ideia, que corrija o curso. Mas pensamentos habituais, aqueles que você pensa automaticamente, dia após dia, esses criam sulcos profundos. Como água correndo sempre pelo mesmo caminho, eles criam canais nos quais a energia flui com facilidade crescente, até que a manifestação se torna quase inevitável. É por isso que mudar padrões de pensamento é tão crucial e tão difícil. Você não está apenas mudando uma ideia, está redirecionando décadas de momentum energético. E então há o terceiro componente, as emoções. Se os pensamentos são os trabalhadores, as emoções são o combustível que os impulsiona. Um pensamento sem carga emocional é como uma semente jogada em solo rochoso. Pode existir, mas não terá força para germinar. Mas um pensamento carregado de emoção intensa
seja medo, desejo, raiva, amor ou alegria, torna-se um magneto irresistível. As emoções fornecem a voltagem, a intensidade energética que transforma intenções mentais em formas físicas. Por isso, preocupação crônica é tão perigosa. Não é o pensamento "eu posso perder meu emprego" que cria o problema. É o medo visceral que acompanha esse pensamento, sentido repetidamente, que envia ondas de energia criativa na direção da perda. Seth ensina que as emoções não são reações passivas a eventos externos. Elas são indicadores ativos do que você está criando no momento. Se você está sentindo ansiedade crônica, não é porque o mundo é ansioso. É porque você está ativando crenças de insegurança e projetando pensamentos de ameaça. Suas emoções estão te mostrando, em tempo real, onde sua energia criativa está sendo direcionada. Elas são um sistema de feedback instantâneo. Aprenda a ler suas emoções não como problemas a serem suprimidos, mas como dados valiosos sobre o estado interno que está gerando sua realidade externa. Quando você sente alegria, gratidão, entusiasmo, você está alinhado com crenças expansivas e pensamentos criativos. Quando sente medo, raiva, desespero, você está ativando crenças limitantes e pensamentos destrutivos. Mas aqui está a reviravolta radical. Você não precisa esperar que a realidade externa mude para sentir emoções diferentes. Essa é a armadilha em que a maioria cai. Eles dizem: quando eu tiver dinheiro, serei feliz. Quando encontrar o amor, sentirei paz. Quando conseguir um emprego, terei confiança. Mas Seth inverte isso completamente. Você deve primeiro cultivar a emoção que deseja sentir, independentemente das circunstâncias externas. Porque é a emoção que sinaliza à consciência criativa qual realidade você quer manifestar. Se você espera pela circunstância para sentir a emoção, você está colocando o efeito antes da causa. Você está pedindo que o mundo mude sem primeiro mudar a frequência energética que está emitindo. Então a prática se torna isto: identificar crenças limitantes e conscientemente escolher crenças expansivas. Direcionar pensamentos repetidamente para o que você deseja criar, não para o que você teme perder. E cultivar as emoções associadas à realidade desejada como se ela já fosse verdade. Isso não é pensamento positivo superficial, é engenharia de consciência. É trabalhar deliberadamente com os 3 níveis da criação: crença, pensamento e emoção, para reestruturar a fundação energética sobre a qual sua vida física está sendo construída. É assumir o papel de arquiteto consciente em vez de morador inconsciente do edifício da sua existência. O presente como portal de transformação. Você já parou para perceber como vive obcecado por 2 lugares que não existem? O passado, que já se foi e não pode mais ser tocado. E o futuro, que ainda não chegou e pode nunca chegar da forma que imagina. Sua mente salta entre esses 2 fantasmas, revisitando feridas antigas ou projetando ansiedade sobre o amanhã, enquanto o único momento que realmente existe, agora, este exato instante, passa despercebido. E é precisamente neste momento ignorado que reside todo o seu poder criativo. Seth chama isso de conceito mais revolucionário e prático de todo o seu ensinamento: o ponto de poder está no presente. Esse não é um clichê de autoajuda sobre viver o momento. É uma afirmação sobre a própria natureza do tempo e da causalidade. Segundo Seth, o passado não possui poder inerente sobre você. Leia isso de novo, porque contradiz tudo o que sua mente foi treinada para acreditar. Você foi ensinado que é produto do seu passado. Que traumas de infância determinam sua personalidade adulta. Que erros cometidos anos atrás ainda estão cobrando o seu preço. Que você carrega cicatrizes permanentes de relacionamentos que falharam, de oportunidades perdidas, de palavras ditas que não podem ser retiradas. Mas Seth desafia essa narrativa linear por completo. O que tem poder sobre seu presente não é o evento passado em si, mas sua crença atual sobre aquele evento. A memória que você carrega não é um registro objetivo do que aconteceu. É uma interpretação energeticamente carregada, moldada pelas crenças que você sustenta agora. Se você acredita que aquela traição te tornou incapaz de confiar, então essa crença atual está criando desconfiança na sua realidade presente. Não a traição em si, que já se dissolveu no tempo. Se você acredita que aquele fracasso provou que você não é bom o suficiente, então essa crença está bloqueando oportunidades agora.
Não o fracasso que aconteceu anos atrás, mas a história que você continua contando sobre ele. E aqui está a liberdade radical escondida nessa verdade. Se é a crença presente sobre o passado que tem poder, não o passado em si, então você pode mudar o efeito do passado, mudando sua crença sobre ele agora. Você não pode voltar no tempo e impedir que o evento acontecesse, mas pode alterar completamente seu significado. Pode recontextualizá-lo, não como uma prova de fraqueza, mas como uma lição essencial. Não como uma punição, mas como um redirecionamento necessário. Não como algo que te definiu, mas como algo que te informou. E no momento em que você genuinamente muda essa crença, a carga energética do evento passado se dissolve, e seu efeito sobre seu presente é instantaneamente neutralizado. Seth vai além e apresenta uma visão de tempo que desafia completamente a percepção linear. Ele ensina que todos os momentos, passado, presente e futuro, existem simultaneamente. O tempo não é uma linha reta, uma seta inexorável movendo-se do antes para o depois. É o que ele chama de presente espaçoso, um campo eterno no qual todas as possibilidades coexistem. Sua consciência, focada na experiência física, move-se através desse campo como um holofote, iluminando um momento de cada vez, criando a ilusão de sequência. Mas a sequência é uma construção perceptual, uma ferramenta útil para navegar a realidade física, não uma verdade absoluta sobre a natureza da existência. Se o tempo é simultâneo, então o futuro não está esperando para acontecer em algum ponto distante à frente. Ele existe agora como um campo de probabilidades infinitas. Cada uma dessas versões futuras possíveis de você e da sua vida já existe em potencial, esperando para ser ativada. E o que determina qual dessas probabilidades se tornará sua realidade física? Suas crenças, pensamentos e emoções no momento presente. Você não está construindo um futuro tijolo por tijolo ao longo de anos. Você está sintonizando uma frequência agora que atrai uma dessas versões futuras para mais perto, tornando-a mais provável, mais real, mais inevitável. Isso significa que a mudança não é um processo longo e doloroso de anos de terapia, ou décadas de trabalho duro. A mudança pode ser instantânea. No momento em que você genuinamente abandona uma crença limitante e adota uma crença expansiva, a realidade começa a se reorganizar para refletir essa nova configuração interna. Não porque o universo está conspirando magicamente a seu favor, mas porque você está literalmente emitindo uma frequência energética diferente, e a realidade física, sendo uma projeção da consciência, não tem escolha a não ser espelhar essa mudança. O intervalo entre a mudança interna e a manifestação externa varia, mas a direção é definida instantaneamente no momento da escolha. Mas quem está realmente no comando dessa criação? Aqui Seth introduz uma distinção crucial entre duas facetas da sua identidade. O ego exterior, aquela parte de você que está lendo estas palavras agora, focado nos detalhes da sobrevivência diária, preocupado com o que os outros pensam, tentando controlar circunstâncias. E o eu interior, a consciência mais ampla, mais sábia, que reside além da percepção dos 5 sentidos. O ego exterior é o ator na peça da sua vida, imerso no papel, reagindo ao cenário. O eu interior é o dramaturgo e o diretor, aquele que escreveu o roteiro com propósitos mais profundos de crescimento e exploração. O eu interior não é o inconsciente freudiano, aquele porão sombrio cheio de impulsos reprimidos. É superconsciente. Ele possui acesso a informações que o ego exterior não pode processar, a conhecimento de vidas paralelas, a sabedoria acumulada de toda a entidade da qual você faz parte. É ele quem organiza os eventos da sua vida, quem atrai as pessoas certas no momento certo, quem cria os desafios que seu ego vê como obstáculos, mas que são, na verdade, oportunidades meticulosamente desenhadas para o seu desenvolvimento. A criação da realidade é uma parceria entre essas duas facetas. O eu interior escreve o tema geral, os grandes arcos da sua jornada. O ego exterior tem livre arbítrio para improvisar, para reagir, para fazer escolhas dentro desse tema. E quando há conflito, quando o ego exterior quer algo, mas o eu interior tem outros planos, é aí que surgem a frustração, a doença, os bloqueios que parecem inexplicáveis. A doença física, por exemplo, não é um ataque aleatório de vírus ou genes defeituosos. É uma comunicação urgente do eu interior para o ego exterior. É um alarme sinalizando que há um desalinhamento profundo
uma crença sendo sustentada que vai contra o propósito maior da sua alma, uma emoção sendo suprimida que precisa ser sentida e liberada. Ignorar essa comunicação significa prolongar o sofrimento. Ouvi-la e responder a ela significa abrir um canal de cooperação consciente entre as duas facetas do seu ser. Então, como você acessa esse eu interior? Como transforma essa parceria de inconsciente para consciente? Através da atenção deliberada aos seus estados internos. Através da meditação, não como um ritual religioso, mas como uma prática de sintonização. Através da observação dos seus sonhos, que são mensagens diretas do eu interior, não disfarçadas, mas simbólicas porque falam a linguagem da imagem e da emoção, não da lógica linear. Através de perguntar, antes de dormir, antes de tomar uma decisão importante, qual é a perspectiva do meu eu interior sobre isso? E então escutar. Não com os ouvidos, mas com a intuição, com aquele conhecimento silencioso que surge sem palavras. E o mais importante, através de agir no presente como se você já fosse a pessoa que deseja se tornar. Não esperar pela circunstância perfeita. Não adiar a alegria até que tudo se alinhe. Mas escolher agora, neste momento, a crença, o pensamento e a emoção que correspondem à realidade desejada. Porque é o ato de escolher agora que envia a instrução criativa ao universo. O passado é maleável, o futuro é probabilístico, e o presente é o único ponto de acesso onde você pode reescrever ambos. Este momento, onde você está agora, lendo estas palavras, sentindo o que quer que esteja sentindo, esse é o seu ponto de poder absoluto. A questão não é o que você fará amanhã, mas o que você escolhe acreditar e sentir agora. Porque agora é quando a criação acontece. Você é infinitamente maior que imagina. E se você descobrisse que a pessoa que você chama de você não é uma entidade singular, mas uma multidão, que a identidade que você reconhece no espelho é apenas uma das inúmeras versões de você existindo simultaneamente em dimensões diferentes. Essa ideia não é apenas perturbadora, é libertadora de uma forma que desafia a própria noção de limitação. Seth ensina que você não é um eu único, mas uma entidade multidimensional. E cada escolha que você faz não elimina as outras possibilidades. Ela as ativa em realidades paralelas, onde outras versões de você estão vivendo os caminhos que você não escolheu. Pense em cada momento da sua vida como um ponto de bifurcação. Você acorda de manhã e decide pegar o caminho A para o trabalho. Nesse momento, sua realidade atual segue a trajetória do caminho A. Mas e o caminho B? Ele não desaparece no vazio da não existência. Em uma realidade provável, outra versão de você escolheu o caminho B, e a vida dela se desenrola com base nessa escolha. Você aceitou aquele emprego novo em outra cidade? Nesta realidade, não. Mas existe uma versão de você que disse sim, que se mudou, que conheceu pessoas diferentes, que desenvolveu habilidades diferentes e cuja vida tomou uma direção completamente distinta da sua. Seth chama essas versões alternativas de eus prováveis. E eles não são meras possibilidades abstratas flutuando no éter. Eles são tão reais, tão conscientes, tão vivos quanto você é agora. Cada um deles está explorando uma faceta diferente do potencial infinito da entidade maior da qual todos vocês fazem parte. Você não é uma vida, você é uma constelação de vidas. Você não está limitado a uma linha de tempo. Você está existindo simultaneamente em múltiplas trajetórias, cada uma tão válida quanto a que você percebe como sua realidade primária. E isso significa que o potencial criativo da sua alma não pode ser contido em uma única experiência de vida. É vasto demais, rico demais, complexo demais para ser expresso através de uma única narrativa. Mas aqui está a parte verdadeiramente revolucionária. Você não está isolado desses outros eus. Existe uma comunicação constante, embora na maior parte do tempo inconsciente, entre você e suas versões prováveis. Já teve um sonho vívido onde você possuía uma habilidade que não tem nesta vida? Onde você falava um idioma fluentemente que nunca aprendeu? Onde você vivia em um lugar que nunca visitou, mas que se sentia estranhamente familiar? E esses podem não ser apenas produtos da imaginação aleatória. Podem ser vazamentos, transmissões de um eu provável que dominou essa habilidade, que vive naquele lugar, que fala aquela língua. A fronteira entre as realidades prováveis não é sólida, é permeável. E isso abre uma possibilidade extraordinária.
Se você pode receber informações dos seus eus prováveis, então pode aprender com eles. Aquela versão de você que escolheu ser ousada quando você escolheu ser cautelosa. Ela desenvolveu uma coragem que você ainda está tentando cultivar. Aquele eu provável que deixou um relacionamento tóxico anos antes do que você fez. Ele aprendeu lições sobre limites e autoestima que você está descobrindo agora. Ao expandir sua consciência, ao sintonizar intencionalmente com essas outras versões de você, através de meditação, visualização ou simplesmente pedindo antes de dormir, você pode acessar a sabedoria, a experiência e até as habilidades deles. Você pode pegar emprestado a sua força quando você se sente fraca. Você pode baixar o conhecimento deles quando enfrenta um desafio que eles já superaram. Mas a implicação mais profunda das realidades prováveis não é apenas que elas existem, é que você está constantemente escolhendo entre elas. Cada momento é um ponto de seleção. As crenças que você sustenta, os pensamentos que você pensa, as emoções que você sente, tudo isso está funcionando como um sintonizador de frequência gigante. Entre todas as versões futuras prováveis de você, algumas são mais harmoniosas com sua frequência atual. E essas são as que se tornam mais prováveis de se manifestar na sua experiência física. Se você acredita que é vítima, está sintonizando realidades prováveis, onde você continua sendo vitimizada. Se você acredita que é criadora, está atraindo versões de futuro onde seu poder criativo se expressa plenamente. Isso significa que o futuro não é um destino único e fixo, esperando para acontecer. É um campo infinito de possibilidades, e a que você experimenta depende da frequência que você está emitindo agora. Seth descreve isso como uma existência em camadas onde as ações reverberam através de dimensões alternativas. Quando você faz uma escolha importante, não está apenas alterando esta linha de tempo, está enviando ondulações através de todo o sistema de realidades prováveis, afetando as versões de você em outras dimensões. E elas, por sua vez, estão fazendo escolhas que enviam ondulações de volta para você, criando uma tapeçaria incrivelmente complexa de influências mútuas. E o mais impressionante é que isso não se limita apenas a você. Cada pessoa que você conhece também possui eus prováveis. Então, quando você interage com alguém, não está apenas interagindo com a versão física dela, mas também, em níveis sutis, com as versões prováveis dela. Existem realidades onde você e aquela pessoa nunca se conheceram. Realidades onde vocês se conheceram, mas se tornaram inimigos em vez de amigos. Realidades onde um relacionamento que terminou nesta linha de tempo prosperou em outra. Todas essas versões coexistem e a dinâmica entre vocês nesta realidade é influenciada, de formas que sua mente consciente não consegue rastrear completamente, pelas dinâmicas em outras realidades. Então, o que você faz com essa informação? Como vive sabendo que é infinitamente maior do que a pessoa que vê no espelho? Primeiro você para de se definir tão estreitamente. Você não é apenas este corpo, com esta história, com estas limitações. Você é uma entidade vasta que está explorando a criação através de múltiplas lentes simultaneamente. Cada falha nesta vida pode ser um triunfo em outra. Cada medo que você carrega aqui pode ter sido conquistado por uma versão sua em outra dimensão. E você tem acesso a toda essa riqueza. Não está preso às conclusões desta única experiência. Segundo, você reconhece que cada escolha tem peso infinito. Não porque você será punido por escolher errado, mas porque cada escolha cria um universo inteiro de consequências, não apenas nesta realidade, mas em todas as prováveis. Isso não é para paralisá-lo com medo de decidir, mas para lembrá-lo de que você é um ser criativo de poder incompreensível. Você não está apenas vivendo uma vida, você está constantemente dando à luz novas realidades. Cada pensamento que você escolhe focar, cada emoção que você permite dominar, cada crença que você decide manter ou abandonar, está direcionando não apenas o seu futuro nesta linha de tempo, mas alterando toda a rede de suas existências prováveis. E terceiro, você se abre para a comunicação consciente com essas outras versões de você. Antes de dormir, você pergunta: qual sabedoria meus eus prováveis têm para mim? Que força eles desenvolveram que eu preciso agora? Que perspectiva eles possuem que iluminaria meu caminho atual? E você escuta, não com expectativas rígidas de como a resposta virá, mas com receptividade aberta. Pode vir como um sonho vívido. Pode vir como uma intuição súbita durante o dia.
Pode vir como uma mudança inexplicável na sua confiança ou na sua clareza sobre uma situação. Você não está sozinho nesta jornada. Você é apoiado por uma multidão invisível de versões suas, cada uma delas oferecendo recursos diferentes, e todos vocês fazem parte de uma entidade maior que está aprendendo, crescendo e criando através da totalidade dessas experiências. A realidade não é uma linha reta. É uma tapeçaria de possibilidades infinitas, e você, neste momento, está no ponto de interseção de todas elas. O você que você será amanhã ainda não está escrito. Está sendo decidido agora pela crença que você escolhe, pelo pensamento que você cultiva, pela emoção que você alimenta. E em algum lugar, em uma dimensão adjacente, outra versão de você está fazendo uma escolha diferente, explorando um caminho diferente. E ambas são reais. Ambas são você. E ambas estão criando constantemente o milagre da existência consciente. A coragem de ser o Criador. E agora chegamos ao ponto mais difícil, mais desconfortável e paradoxalmente mais libertador de toda essa filosofia. Se você realmente cria sua própria realidade, então você é responsável por tudo nela. Não culpado, responsabilidade não é o mesmo que culpa. Culpa é uma emoção paralisante que olha para trás com julgamento. Responsabilidade é um reconhecimento empoderador que olha para frente com possibilidade. Mas ainda assim, é assustador. Porque significa que você não pode mais apontar o dedo para as circunstâncias, para outras pessoas, para a sorte, para Deus, para a genética, ou para o destino como os culpados pela sua infelicidade, pela sua limitação, pelo seu sofrimento. Seth é implacável neste ponto. Ele não oferece conforto fácil. Ele diz que cada experiência que você tem, cada pessoa que entra em sua vida, cada obstáculo que você enfrenta, cada doença que você desenvolve, é uma manifestação de algo dentro de você. Uma crença, um medo, um conflito não resolvido. Um propósito mais profundo do seu eu interior, que o ego exterior ainda não compreende. Aceitar isso não é fácil. É muito mais confortável ser vítima. A vitimização oferece uma estranha segurança, porque se o problema está fora de você, então você não precisa mudar. Você só precisa esperar que o mundo mude primeiro. Mas essa segurança é uma prisão. Porque enquanto você espera que forças externas resolvam seus problemas, você entrega todo o seu poder. Você se torna um barco à deriva no oceano, movido por correntes que não controla. Seth oferece uma alternativa radical. Retome o poder. Reconheça que se você criou isso, você pode descriar. Se suas crenças construíram essa realidade, novas crenças podem construir uma diferente. Mas isso exige uma honestidade brutal consigo mesmo. Exige que você olhe para as partes sombrias da sua psique, para as crenças que você não quer admitir que carrega, e pergunte: como isso está servindo a mim? Que ganho secundário existe em manter esse padrão? E aqui está um paradoxo perturbador. Às vezes, você cria sofrimento não porque é masoquista, mas porque o sofrimento oferece lições que você, em um nível mais profundo, escolheu aprender. A doença pode ensinar compaixão, lentidão, introspecção. A perda pode ensinar desapego, gratidão, a fragilidade preciosa da vida. O fracasso pode ensinar humildade, resiliência, a importância de redefinir sucesso. Seu eu interior não está interessado apenas em conforto. Ele está interessado em crescimento. E o crescimento raramente acontece na zona de conforto. Ele acontece nas bordas, onde você é forçado a expandir, a questionar, a transformar. Mas isso não significa que você deva aceitar passivamente o sofrimento como nobre ou necessário. Seth enfatiza que o sofrimento prolongado geralmente sinaliza resistência, uma recusa do ego exterior em ouvir o que o eu interior está tentando comunicar. A doença, por exemplo, não é uma punição. É um grito de atenção. É o corpo dizendo: algo está profundamente errado na forma como você está vivendo, pensando ou sentindo. Ignorar esse grito e simplesmente suprimir os sintomas com medicamentos, sem abordar a causa energética subjacente, significa prolongar o problema, às vezes, intensificá-lo. A própria Jane Roberts enfrentou essa questão de forma devastadora, pessoal. Ela passou mais de uma década lutando contra a artrite reumatoide severa, a mesma doença que incapacitou sua mãe. Nos últimos anos de sua vida, ela estava confinada a uma cama de hospital e morreu aos 55 anos. Para os céticos,
Isso é a falha final da filosofia de Seth. A própria canalizadora não conseguiu usar os ensinamentos para se curar. Como pode algo ser verdadeiro se nem a pessoa que o ensina consegue aplicá-lo? Mas essa crítica simplifica demais uma situação profundamente complexa. O próprio Seth abordou a doença de Jane nas sessões. Ele descreveu como crenças arraigadas na infância, quando ela cuidava de sua mãe doente em condições de pobreza e negligência emocional, criaram uma estrutura psicológica de medo, de sensação de aprisionamento, de crença de que ela não tinha o direito de viver plenamente sua própria vida. Essas crenças eram tão profundas, tão entrelaçadas com sua identidade fundamental, que desmantelá-las exigia um nível de autoanálise e coragem que, apesar de todo o seu conhecimento intelectual dos ensinamentos, ela lutou para alcançar consistentemente. Rob Butts, seu marido, acreditava que o condicionamento psicológico de sua infância foi muito mais destrutivo do que qualquer fator físico. E aqui está a lição crucial. Conhecer intelectualmente que você cria sua realidade não é o mesmo que incorporar essa verdade em cada célula do seu ser. A mente consciente pode aceitar uma ideia, mas as camadas profundas da psique, onde as crenças nucleares residem, podem continuar operando sob programação antiga. A transformação real exige mais do que compreensão. Exige prática constante, vigilância implacável sobre os próprios pensamentos e emoções, e a disposição de enfrentar verdades sobre si mesmo que são dolorosas de reconhecer. É um trabalho de vida inteira, não uma realização instantânea. Então, como você aplica isso praticamente? Como vive de acordo com essa filosofia sem cair em pensamento mágico ou em autocrítica paralisante? Seth oferece diretrizes claras. Primeiro, observe seus pensamentos. Não todos eles, isso seria exaustivo, mas os padrões. Sobre o que você rumina? Que medos você revisita constantemente? Que narrativas você conta repetidamente sobre si mesmo? Esses são os comandos que você está enviando ao universo criativo. Se você não gosta do que está criando, mude o comando. Segundo, identifique suas crenças. Isso é mais difícil do que parece, porque as crenças mais poderosas são invisíveis para você. Elas são como o ar, tão constantes que você nem percebe que estão lá. Como encontrá-las? Olhe para a sua vida. As áreas que não funcionam estão te mostrando as crenças que as sustentam. Se você está constantemente sem dinheiro, pergunte: que crença sobre abundância eu carrego? Que história sobre merecimento ou sobre a natureza do dinheiro está operando em mim? E então, conscientemente, escolha uma crença diferente. Não porque você acredita nela imediatamente, mas como um experimento. Haja como se a nova crença fosse verdadeira e observe o que acontece. Terceiro, use suas emoções como bússola. Quando você sente ansiedade, medo, raiva crônica, você está ativando crenças limitantes. Essas emoções não são problemas a serem medicados, são dados valiosos sobre onde sua energia criativa está sendo mal direcionada. Em vez de suprimi-las, pergunte: que crença essa emoção está revelando? E então, conscientemente, cultive a emoção oposta. Não negando o medo, mas escolhendo focar em confiança. Não ignorando a raiva, mas decidindo alimentar perdão. Suas emoções são o combustível. Direcione esse combustível para onde você quer ir, não para onde você tem medo de acabar. Quarto, haja no presente. O ponto de poder não está no passado que você não pode mudar, ou no futuro que ainda não chegou. Está aqui, agora. A cada momento, você está votando em qual realidade provável você viverá. Essa escolha não é feita uma vez, é feita continuamente. Cada pensamento é um voto. Cada emoção é um voto. Cada ação é um voto. E a realidade responde à soma desses votos. Não instantaneamente, mas inevitavelmente. Se você quer uma vida diferente, comece a votar diferente agora. E finalmente seja paciente consigo mesmo. Você está desfazendo anos, talvez décadas de condicionamento. Haverá dias em que você recairá em velhos padrões. Dias em que se sentirá vítima novamente. Dias em que esquecerá completamente que é o Criador. Isso não é falha, é parte do processo. Seth não está pedindo perfeição, está pedindo direção. Você está se movendo em direção a maior consciência e responsabilidade criativa? Ou está regredindo para a inconsciência e culpa externa? Se a direção geral é para frente, você está tendo sucesso, mesmo que os passos individuais sejam trôpegos. A filosofia de Seth não é para os fracos de coração. Ela exige coragem,
não a coragem de enfrentar inimigos externos, mas a coragem de enfrentar a si mesmo sem filtros. De reconhecer que você é simultaneamente mais poderoso e mais responsável do que jamais imaginou. Que o universo não é um lugar hostil que precisa ser conquistado, ou um lugar indiferente que precisa ser suportado, mas um espelho perfeito, mostrando de volta para você, com fidelidade absoluta, o conteúdo da sua própria consciência. E que se você não gosta do reflexo, você tem o poder de mudar não o espelho, mas o que está diante dele. Esse poder sempre foi seu. A questão nunca foi se você é capaz de criar. A questão sempre foi o que você escolhe criar. O despertar do Criador consciente. Você chegou até aqui não por acaso, mas porque algo dentro de você reconhece essa verdade antiga. Você é muito maior do que foi ensinado a acreditar. Sete nos lembra que não somos acidentes cósmicos navegando um universo indiferente, mas criadores conscientes moldando realidade a cada respiração, a cada pensamento, a cada escolha. O espelho da existência reflete fielmente o que projetamos. Se a imagem não agrada, o poder de transformá-la sempre esteve em suas mãos. Este é o convite. Abandone a vitimização confortável e abrace a responsabilidade libertadora. Experimente viver como se suas crenças criassem sua realidade. Observe o que muda. Porque quando você desperta para seu poder criativo, a vida deixa de ser algo que acontece a você e se torna algo que flui através de você. Se este conteúdo despertou algo em você, inscreva-se no canal Mente Autêntica, ative o sininho para não perder os próximos pensamentos, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Sua jornada como criador consciente está apenas começando. Obrigado por estar aqui. Até o próximo pensamento. Gratidão.